E aí, rapaziada, tudo bem, galera? Vamos terminar aí a nossa parte de capacitores, agora com associação de capacitores. Se você aprendeu associação de resistores e associação de geradores, você não vai ter dificuldade nenhuma com a associação de capacitores. A ideia é exatamente a mesma. O que muda? A matemática. A matemática vai mudar, as equaçõezinhas para calcular os equivalentes que vai inverter, mas a ideia é exatamente a mesma, os desenhos são os mesmos, então não teremos muita dificuldade. Capacitores. Quando que os capacitores estarão em série? Capacitores estão em série quando todos têm a mesma quantidade de carga. Você fala, ué, mas os resistores estão em série quando? Quando o I é igual para todo mundo. Qual é o problema do capacitor? Você tem que lembrar que no capacitor não passa corrente elétrica, porque no meinho dele aqui, ó, tem um isolante. Portanto, a corrente não consegue passar de um para outro. Portanto, os capacitores estarão em série, o desenho é igual. Você tem que pensar assim, se tivesse corrente elétrica aqui, a corrente ia ter que passar por todos esses capacitores. Portanto, eles estão em série. Só que em vez de eles serem todos percorridos pela mesma corrente, todos têm a mesma quantidade de carga. Aqui que vem um cuidado teórico, tá? A quantidade de carga que eu tenho para o C1 é a mesma quantidade de carga que eu tenho para o C2, que é a mesma quantidade de carga que eu tenho para o C3, que é a mesma quantidade de carga que eu tenho no total. Esse que é o cuidado, tá? Se esse capacitor tem 10, então eu tenho 10 coulombs aqui, 10 coulombs aqui, 10 coulombs aqui, e no total eu tenho 10 coulombs. É como se um capacitor só estivesse guardando toda essa carga. Eu tenho um U para todos, que não é o mesmo. É como se eu tivesse um U para C1, um U para C2 e um U para C3. O que é igual para todo mundo, tá? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. O que é igual para todo mundo? Que. Para eu calcular a capacidade equivalente, aqui que eu falei, que você tem que tomar cuidado porque a matemática inverte. Vai ficar 1 sobre capacidade equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Que conta que a gente fazia assim? É a conta para calcular a resistência equivalente em paralelo. Portanto, capacitor e resistor vai inverter a matemática. A teoria é parecida, a teoria é igual entre estar em série e estar em paralelo. Sempre você tem que lembrar que vai ter algumas considerações a fazer, igual a gente fez no gerador, a gente vai fazer aqui no capacitor também, que foi essa que eu acabei de fazer, que não tem corrente, quem entra no lugar da corrente é a quantidade de carga que eu tenho para cada capacitor. Aí continua valendo todas, tá? Ó. Se eu tenho 2 capacitores, eu posso fazer o produto sobre a soma. Se todo mundo for igual, é só pegar o valor da capacidade e dividir pela quantidade de capacitores. Beleza? Então decora aí. Quando os capacitores estiverem em série, a conta que eu vou ter que fazer é a mesma conta para os resistores em paralelo. Então aqui eu vou ter o contrário, né? Ó, quando os capacitores estiverem em paralelo, o que vai ser igual para todo mundo? O U. Tem o capacitor C1, o C2, o C3. Agora, cada um está guardando uma quantidade de carga. Qual é a quantidade de carga que eu vou ter no total? É Q1 mais Q2 mais Q3. Diferente do série. Em série, se eu tivesse 10, 10 e 10, no total eu tenho 10. Aqui, se eu tiver 10, 10 e 10, no total eu vou ter quanto? 30. E para eu calcular a capacidade equivalente, o que eu vou fazer? Somar todos os capacitores, que era a conta que eu fazia para as resistências em série. Portanto, galera, você tem que lembrar que para você identificar no desenho se está em série ou está em paralelo, é igual resistor. Só que na hora de fazer a conta, você tem que lembrar de inverter. A conta que você faz para o resistor em série, você faz para o capacitor em paralelo. A conta que você faz para o resistor em paralelo, você vai fazer para o capacitor em série. Coloquei um exemplo aqui para a gente treinar. Ó. Eu dei esse circuito, não era para estar estracejado verde aí, tá? Que era para ele aparecer depois. Vamos tirar ele? Rapidinho, tá? Eu tenho esse circuito aí. Deixa eu só colocar aqui. Aê,
Desapareceu. Tá aí. Bom, então tá assim, ó. Na figura, cada capacitor tem capacitância de 11 microfarad. Entre os pontos A e B existe uma diferença potencial de 10 volts. E aí ele quer a capacidade a quantidade de carga que eu tenho acumulada nesse circuito. Para eu calcular essa quantidade de carga, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a capacidade equivalente desse meu circuito. Lembra? O procedimento que você vai fazer para enxergar se está em série ou paralelo é o mesmo procedimento dos resistores. O que vai mudar é a matemática que eu vou usar para resolver o meu exercício. Eu tenho 2 nós, vermelhinho aqui, ó. O que você teria que enxergar? Este capacitor e este capacitor estão em série. Essa resposta que eu coloquei o tracejado verde vai estar em paralelo com este. Todo mundo vai virar um só, que estará em série com este e com este. Portanto, eu vou colocando esses tracejados, ó. Este C e este C, ou seja, os capacitores que estão dentro desse tracejado verde estão em série. Quando eles estão em série, lembra, inverte a matemática. Eu tenho que fazer a conta dos resistores em paralelos. Só que todos são iguais. Se todos são iguais, o que eu posso fazer? É só eu pegar o valor da capacidade de um e dividir pela quantidade que eu tenho. Nesse caso, a quantidade que eu tenho são quantos? 3. Substitui a capacidade dessa primeira série, desse primeiro desenho, vai ser C sobre 3. Eu não vou colocar porque é 11, tá? É um número ruim, eu vou usar ele só no final, na hora que eu for calcular o que eu preciso. Portanto, eu sei que a hora que eu juntar esses 3 capacitores em série, a capacidade vai ser 1/3. Lembra? Lá nos resistores, quando eu coloco os resistores em paralelo, diminui a resistência equivalente. Vai acontecer a mesma coisa com os capacitores em série. A hora que eu coloco os capacitores em série, vai diminuir a minha capacidade equivalente. Essa minha resposta verde com esse capacitor vão estar em paralelo, que vai transformar esse tracejado azul claro que está aqui, ó. Eu vou juntar este capacitor com este verde. Lembrando, este verde vale quanto? C sobre 3. Então, vamos lá, para o paralelo. Lembrando, capacitores em paralelo, eu vou fazer a conta dos resistores em série. Que conta que eu tenho que fazer? Somar. Portanto, a capacidade em paralelo vai ser C, que é esse aqui, ó, que está aqui, mais o C da série 1, que é essa parte verde, que vai entrar aqui. C mais C sobre 3, estou somando o inteiro com 1/3, eu vou ter 4/3 de C. Beleza? Portanto, ó, a hora que eu juntei esses 4 resistores, esses 4 capacitores, eu tenho uma capacidade de 4/3 de C. Agora eu vou para o total. Essa parte roxa. Este capacitor, todo este azul, com este capacitor, estarão em série. O equivalente vai ser em série. Agora todo mundo é diferente, tá? Eu podia dar uma roubada, falar que esses dois eram iguais, mas eu vou usar a equação completa aí para nós, tá? Para eu achar a capacidade equivalente agora, vai ficar 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. 1 sobre C, que é esse aqui, ó, mais 1 sobre o C do paralelo, que vai ser esse azul, mais 1 sobre C. Vai ficar assim, ó. 1 sobre C, 1 sobre 4/3 de C, mais 1 sobre C. O 3 vai para cima, 4C vira o MMC, eu vou ter que o C equivalente dá 4C sobre 11. Beleza? Ó, porque eu ia dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. O MMC ia ser 4C. Só fiz de uma vez porque tá apertado, tá? Ó. Divide. 4 por 1, 4. Então aqui vai virar 4. Aqui vai virar 4. 4 com 4, 8. 8 mais 3, 11. Por isso que o 11 está aqui. Porque eu tenho que inverter os dois lados para chegar na minha resposta. Ok? Achei a capacidade equivalente, vou lá calcular o que ele quer. Ele quer qual é a carga total armazenada. Para eu descobrir qual é a carga total armazenada, o que eu vou fazer? O QQ. Q igual a C vezes U. Qual é a capacidade que eu tenho? 4C sobre 11. Vezes U. Quanto que vale o C?
11 micro. 11 micro. Corto o 11 com 11, 10 a menos 6 com 10, 10 a menos 5 e sobra o 4. Portanto, a quantidade de carga que eu tenho neste circuito, nesses capacitores, armazenada, é de 4 vezes 10 a menos 11, que é aí a nossa alternativa B. Eu estava na frente ainda, além de tudo. Tá, ó, a capacidade equivalente estava aqui, foi mal. Tá? Mas eu só terminei essa conta aqui, ó, que dá 4C sobre 11. Beleza? Tá vendo? Para enxergar se eles estão em série ou se eles estão em paralelo, o processo é o mesmo de quando você tem resistores. Porém, a matemática inverte. Fica esperto, porque você está tão acostumado a fazer resistor, 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 que acaba confundindo. Portanto, o capacitor faz um pouco mais devagar, porque lembra que você tem que inverter a conta que você tem que fazer. Beleza? É isso então. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço, galera.